Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de introdução ao estudo do direito, e nós vamos dar continuidade aí ao estudo das teorias do pensamento jurídico, e dessa vez trazendo um contraponto extremamente importante à ideia de positivismo jurídico, que é a chamada teoria tridimensional do direito, que foi criada aí nos anos 40 pelo Miguel Reale. Ele vai ser um grande nome importante, Miguel Reale, que é um jurista brasileiro, que viveu aí até o ano de 2006, talvez o mais importante de todos os filósofos do direito que a gente teve em terra brasileira, em solo brasileiro, sem dúvida nenhuma. E o Reale, ele vai nos apresentar o direito como sendo fato, valor e norma. Agora, é bom que a gente diga e é bom que a gente perceba que a tridimensionalidade, ou esse aspecto de tridimensionalidade, ele não é uma novidade em termos, como é que eu diria, de teoria aí para o Reale, mas vai muito antes dele, um pouco antes dele, você vai ter algumas leituras do direito, como aquela feita pelo alemão Gustav Herdebruch, em que a gente vai ter exatamente essa percepção da tridimensionalidade como sendo uma qualidade ou como sendo uma característica dentro do próprio direito. Mas não só isso, a tridimensionalidade ela é uma qualidade de toda e qualquer conduta ética. O Antônio Bento Bettioli, ele diz aí no livro dele, no trabalho dele, que toda a vida ética implica sempre o fato de uma ação subordinada a uma norma resultante e um valor que se quer realizar. Ou seja, em toda conduta ética, seja ela moral, seja ela religiosa, seja ela jurídica, nós vamos ter nitidamente, vamos ter aí claramente essa perspectiva de que nós temos sempre uma relação entre fato, entre um determinado fato, ao qual é associado também a perspectiva de um valor, e isso é sintetizado por meio de uma norma. Então, essa relação tridimensional, ela não é uma relação que existe apenas dentro do direito, mas ela existe, conforme o Bettioli conforme esse ensino do Bettioli, em toda e qualquer conduta ética. Então, isso não é uma característica exclusiva do direito. Quando a gente pensa também em direito, e aí a gente vai prestando atenção nos diversos significados da palavra direito, como nós já estudamos em sala de aula, a gente vai começar a observar que todas essas concepções que a gente tem em relação à palavra direito, elas convergem sempre para esse mesmo tripé. A ideia do valor do justo, direito está sempre associado à ideia de justiça, à ideia de retidão. Então esse valor do justo é uma instituição primordial para a gente pensar direito. A ideia de norma como sendo aquilo que orienta a conduta social, né, como aquilo que vai determinar ou vai estabelecer o parâmetro do qual as pessoas devem se conduzir e, portanto, elas devem observar nas suas próprias condutas. E, por fim, a percepção de fato, que é sempre uma percepção, uma condição histórica e social dessas condutas. Então, sempre que você tem a descrição de uma norma, necessariamente existe a imputação de um fato, de algo que acontece dentro, de algo que se materializa, se concretiza dentro de uma esfera social, dentro de uma esfera real, dentro de uma esfera que a gente diria aí ontológica, né? Então vai sempre descambar, vai sempre alcançar um determinado fato que você obviamente imputou a ele um valor que estabeleceu e você normatizou dentro dessa perspectiva. A tridimensionalidade se apresenta então, pelo menos dentro do direito, de dois modos distintos. A tridimensionalidade que a gente chama de genérica ou abstrata e o tridimensionalismo específico ou concreto. Então a gente teria essas duas formas aí de tridimensionalidade, a genética e a específica. Existe uma distinção entre ela e entre quem pensa ela, e mesmo dentro desses tridimensionalismos é possível também encontrar correntes diferentes, correntes diversas
que a gente teria aí. Na enciclopédia jurídica aí da PUC de São Paulo, o Antônio Gonzaga, se não me falha a memória, e a Nathalie Roque, eles vão mencionar que o tridimensionalismo genérico ou abstrato é aquele que procura harmonizar os resultados decorrentes dos estudos monistas. Professor, o que são esses estudos monistas? Esses estudos monistas são aqueles estudos que encaram o direito a partir de uma única fonte, que pensam a criação e o próprio direito como sendo oriundo sempre de uma fonte específica, sempre da mesma fonte. Então, para eles, você vai ter uma associação e uma separação entre esses elementos e essas dimensões. Então, os fatos vão apontar para a esfera social, já que os fatos eles são sempre fatos sociais, e aí a gente esbarra no chamado sociologismo jurídico. O valor vai sempre esbarrar para uma esfera axiológica, e aí a gente está falando em um moralismo jurídico, e a norma também vai estar endereçada também a uma vertente, ou seja, é como se eu tivesse que cada um desses elementos, o fato, o valor e a norma, ele me conduzisse a uma perspectiva, a uma teoria diversa, diferente, a um modo de pensar e de ler o direito de modo diferente, sempre de forma monista, sempre pensando ele a partir de uma única fonte, sempre pensando ele a partir de um único modo da gente construir, da gente pensar o direito. Então ele não reconhece, portanto, essa correlação ou implicação que vai haver entre esses três fatores e que vai, desde já, caracterizar o chamado tridimensionalismo específico ou concreto. Então essa é uma diferença que vai haver entre eles. Na tridimensionalidade genérica, o fato, valor e norma eles são sempre vistos como apartados, fato num canto, e aí induz um determinado tipo de estudo, como a gente vai fazer nesse esqueminha aqui, ó. Então, se o direito ele é fato, valor e norma, quando eu penso o direito como fato, eu vou estudar o sociologismo jurídico. É ele quem vai estudar os fatos jurídicos, né, que seriam esses fatos sociais que têm relevância, que alcançam o direito. Quando eu penso na ideia de valor, aí eu vou esbarrar no moralismo jurídico ou, no máximo, na filosofia jurídica, na filosofia do direito, pensando aí todo esse campo axiológico, pensando o que é justiça, do que não é, pensando isso, pensando... Então eu vou problematizar os valores a partir de uma outra perspectiva, mas isso também vai se dar de forma isolada. E quando eu penso na norma, eu teria aí um normativismo abstrato, ou seja, eu vou pensar a norma só pela norma, então está isolado aqui, há um certo purismo no modo como a gente vai observar esse mecanismo. O próprio Miguel Reale, ele vai apontar num texto dele aí que foi publicado bem antes, óbvio, mas o Conjur, ele vai republicar esse texto aí em 2006, ano da morte do Miguel Reale, e aí é interessante que ele fala aqui, foi a tricotomia traçada por Redbrunt, que a base da teoria tridimensional genérica, seguida por vários autores, como o argentino Carlos Cócio, como Garcia Mainese e o Ricacen Siches. Segundo essa diretriz, o direito pode, em suma, ser estudado seguindo 3 pontos de vista distintos: o fato, o valor e a norma. Lembra que eu falei que a tridimensionalidade ela era bem anterior ao próprio Reale. A grande inovação da teoria do Reale, do tridimensionalismo jurídico do Miguel Reale, vai ser exatamente o fato de que o Reale ele vai perceber essa dinâmica, essa autoinferência que existe entre esses 3 elementos, entre fato, valor e norma. Então ele vai pensar fato, valor e norma agora como algo que é indivisível, que não é possível haver uma divisão entre eles, como pensa aí esse tridimensionalismo abstrato, genérico ou abstrato. A bem ver, o direito não era considerado sempre e unicamente tridimensional, mas dava lugar a 3 vertentes distintas de pesquisa. E aí vamos lá, a saber, sociologia jurídica, que estudaria
o direito como fato social, a axiologia ou o direito natural, isto é, o direito como um valor ideal, e a ciência do direito como estudo normativo da experiência jurídica. Se a gente compara, por exemplo, com a teoria pura do direito, na teoria pura do direito, uma coisa que a gente vai encontrar é exatamente o estudo do direito a partir da norma. E aí, desconsiderando-se tanto o fato quanto o valor. Tanto que Reale ele vai tecer uma série de críticas à teoria pura do direito do Kelsen. Ele vai concordar com ela em alguns pontos, em alguns aspectos, mas vai divergir dela em outros aspectos. Por quê? Porque ele vai entender que o direito, para além de ser a norma, ele é uma tridimensionalidade. E uma tridimensionalidade em que é impossível em que a gente tenha essa separação. Tem um texto do Reale bem interessante em que ele vai comparar, ele vai fazer uma analogia à tridimensionalidade dele como se fosse um bolo. E eu queria ler, vou pegar aqui esse trechinho e vou ler aqui para vocês. Eu não coloquei aí, mas a gente já vai entrar na tridimensionalidade específica. O Reale, ele diz assim, olha só, foi contra essa generalidade que me insurgi, sustentando que o direito é sempre tridimensional, quer o estudo seja filosófico, sociológico ou científico político. A diferença entre eles, disse eu, é de perspectiva na análise, não da matéria a ser estudada, que para todos só pode e deve ser tridimensional. Assim sendo, se eu, como sociólogo, estudar o direito como fato social, nem por isso poderei olvidar os outros dois sentidos essenciais, o que lhe dá valor a ser realizado e mais o da regulamentação normativa. Por outro lado, o filósofo, ao indagar da essência do direito, vê-lo-á também tridimensionalmente, ou seja, como valor que, incidindo sobre relações factuais, se refrange num conjunto de regras ou normas. Para aplicar o exemplo elementar que eu lhes dei supra, diria que o direito é um bolo com sabor necessariamente trino, sendo sempre factual, axiológico e normativo, e não um bolo em fatias, cada uma delas com propriedades próprias. Então imagina aquele bolo gostoso em que você tem uma camada de um sabor, outra camada de outro sabor e outra camada de outro sabor. Então você não tem como dividir. É essa a perspectiva do Reale. Ainda que você possa observá-lo sobre modo factual, ainda que você possa observá-lo sobre a sua dimensão axiológica ou mesmo sobre a sua dimensão normativa, é impossível que você retire dele um desses critérios. Então estão todos aí misturados. O fato, necessariamente, quando eu penso em um fato, isso imputa automaticamente um valor e, consequentemente, uma norma. A mesma coisa, se eu penso num valor, isso imputa necessariamente um fato e isso me conduz obrigatoriamente a uma norma. E se eu penso uma norma, vai ser a mesma coisa. Eu vou pensar num valor que a norma visa proteger e vou pensar num fato ou uma situação específica ou situações específicas ou hipóteses a que ela julga se destinar. Há um exemplo no livro de introdução ao direito do Dimitri de Moles, aí publicado pela editora RT, logo no início do livro, que é muito interessante. Ele vai mencionar, ele vai contar uma historinha de 3 amigos que se encontram. Um desses amigos é estudante de filosofia, o outro passou aí para direito, o outro também um faz direito, isso, e um terceiro tem um irmão que faz sociologia. E aí eles veem uma notícia no jornal, e marcou inclusive especificamente porque o livro menciona que essa notícia acontece em João Pessoa. Então o que sai lá no jornal de João Pessoa, no jornal lá da Paraíba? Vai ser relatado que uma moça de 19 anos, ela vai a julgamento no tribunal do júri porque ela cometeu aborto. Então esses 3 amigos começam a conversar sobre essa notícia. O primeiro amigo, ele vai dizer que a moça incorreu nas penas que estão previstas ali no artigo 126, 125, 126, 126, 127, enfim, lá do 126, desculpa, do Código Penal,
e, consequentemente, ela cometeu um crime, e é um crime doloso contra a vida, e isso é de competência de julgamento do tribunal do júri, e, portanto, está correto o fato de que ela vai ser julgada, e que ela tem que ser julgada porque ela cometeu uma infração, e o fato dela ter cometido uma infração faz com que ela tenha que obrigatoriamente ser punida conforme aquilo que é dito pela lei. O nosso coleguinha que faz filosofia, ele vai começar e vai dizer o seguinte, que isso não é justo porque você tem uma série de situações em que isso não vai haver, e o que é o valor da vida, a quem é que ele deve proteger, se deve proteger a integridade dessa mulher, enfim. Então ele vai pensar isso sobre as esferas do valor. E o nosso amigo, que é irmão aí do estudante de sociologia, ele vai dizer que de tantos casos existe tanto, ele vai citar estatísticas do número de abortos que são cometidos por ano no Brasil, que essas pessoas não são processadas. Quando são processadas, são pessoas de origem humilde, como a moça da reportagem, então são pessoas da periferia, porque mulheres ricas fazem aborto em clínicas particulares, com todo conforto, ou seja, ele vai trazer uma série de coisas. E aí, ao fim dessa história, o Dimitri de Moles pergunta qual dos três amigos tem razão e qual dos três amigos mostrou aquilo que é direito. E a resposta bem simples, bem direta, os três. E por que os três mostraram? Porque direito, dentro da concepção da tridimensionalidade jurídica do Miguel Reale, é fato, valor e norma. Então eu não tenho como desconsiderar ou como considerar apenas a norma, como faz lá o estudante de direito, não tenho como simplesmente considerar o valor ou as reflexões axiológicas, valorativas que vão sendo construídas em cima disso, como faz o estudante de filosofia, tampouco eu poderia simplesmente considerar isso a partir do sociologismo. A resposta de Reale é simples. O direito precisa contemplar todas essas esferas para que ele dê uma resposta adequada às situações que se colocam sobre ele. Então, a um só tempo, sem separação, sem que um estude isso, sem que o outro estude aquilo, sem que o outro estude aquilo, direito é a um só tempo e, ao mesmo tempo, fato, valor e norma. Sendo entendido o fato como um conjunto de circunstâncias que rodeiam o ser humano, e aí decorrem da natureza e do agir humano, ou seja, estão relacionados à ação humana e vão gerar consequências que influenciarão outras ações humanas em menor ou maior intensidade. O que isso quer dizer? Isso significa dizer que o fato é aquelas consequências que existem no plano do ser, que vão acontecer no plano do ser e que vão repercutir, ter determinadas repercussões. Essa própria repercussão que os fatos vão gerar estão relacionadas, obviamente, ao valor que a gente dá a essas ações humanas. Por isso que os valores representam a definição conferida pelos seres humanos, que varia conforme época e local, ou seja, diferentemente daquela experiência que a teoria, e essa é uma das críticas que o Reale vai fazer à teoria pura do direito, é que a teoria pura do direito, assim como o positivismo de um modo geral, presume-se a histórico. Se ele presume-se a histórico, o que vai acontecer? Não existe nenhuma possibilidade de que a gente tenha aí, como eu diria, uma modificação ou uma mudança dentro dessa sistemática e dentro desses valores. Então, ele vai dizer que os valores, eles são imputados, eles são pensados conforme uma época e conforme os locais. Então, cada lugar diferente pode ter valores, e pode ter não, terá valores diferentes, pesará, medirá as consequências e fatos de forma e de modos diferentes. Por isso que eles derivam de uma análise particular, da qual deriva uma reação de aprovação ou de desaprovação por parte da sociedade como um todo. Então é daí que emerge uma tábua de valores, segundo o pensamento do Reale, e isso é compartilhado socialmente, coletivamente, dentro de um conjunto que é aquilo que a gente vai chamar de cultura, certo? Já a norma, por sua vez, é a medida que vai integrar o fato ao valor. Então a norma, ela vai conter o fato e ela vai conter também o valor.
Então, vamos lá, aquele exemplo que todo professor gosta de dar ao aluno do primeiro período de direito, né, que é o crime de homicídio. Quando você tem o crime de homicídio, isso é pensado a partir de um fato que é tirar a vida de outrem. E a esse fato você vai imputar um determinado valor. Se eu perguntar a vocês onde começa o fato, onde começa o valor e onde vem a norma, é difícil da gente compreender. Por quê? Se eu pegar um caso de alguém que mata alguém, ou seja, partindo do fato, automaticamente, quase que no momento que eu tenho conhecimento do fato, eu já atribuo a isso um valor e eu já imputo uma determinada norma. Se eu estiver partindo da norma, ou seja, fui lá no Código Penal, li o artigo 121, que fala lá matar alguém, ou seja, a norma, automaticamente eu penso numa forma de matar alguém, né? Ou seja, eu penso num fato, e a isso já atribuo um valor, já entendo que isso é errado. Se eu começar pelo valor, pela ideia de que é errado matar, de que é pecado, de que é isso, aquilo, outro, eu tanto vou pensar num fato, quanto também vou pensar numa norma. Isso se dá ao mesmo tempo, e não há possibilidade de fragmentação ou de divisão. Esse é o grande pulo do gato do Reale. O Reale vai entender que o direito ele não se fatia, ou seja, não há pedaço. Não há um pedaço que é factual, não há um pedaço que é valorativo ou axiológico, não há um pedaço que seja normativo. Ao mesmo tempo, quando eu penso norma, automaticamente está contido ali a dimensão factual e a dimensão axiológica. Quando eu penso na dimensão axiológica, obrigatoriamente está ali imerso a dimensão factual e a dimensão normativa. Quando eu penso no fato, automaticamente está também ali a dimensão axiológica e a dimensão normativa. Então, dentro desse tridimensionalismo específico, existe uma dinâmica de imputação entre eles e que isso é impossível de se separar. Óbvio, isso vai ter consequências em tudo que eu penso sobre o direito quando eu passo a adotar essa perspectiva, que é a perspectiva da tridimensionalidade jurídica. Eu coloquei aí para vocês as referências que eu utilizei para essa aula. Esses dois textos aí do Gonzaga e da Nathalie Roque estão no nosso Google Classroom, assim como também o texto do Miguel Reale também vai estar lá à disposição de vocês para que vocês façam essas leituras, para que vocês ampliem aquilo que a gente falou aqui a respeito dessa teoria tridimensional do direito. Qualquer dúvida que você tiver, você já sabe, é só me mandar mensagem, é só comentar nos comentários desse vídeo, se você preferir, e a gente vai poder estar tirando e esclarecendo as dúvidas aí para vocês. A todos que nos assistem, todos que chegaram até aqui ao final dessa aula, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.